Então, gente, a gente tem mais essa daqui, olha, que mais uma conexão aí entre a família Bolsonaro e essa operação da Polícia Federal, que a ABIN teria atuado para favorecer Flávio Bolsonaro e Jair Renan, aponta essa investigação. Vou passar para o Ivan, e sempre, gente, todas as matérias que a gente só dá o lead, né, porque tem bastante coisa, eu coloco aqui no chat para vocês prestigiarem lá o trabalho da nossa redação, www.revistaforum.com.br. Sim, pois é, Yara, a gente já tinha mencionado por cima aqui, né, que o próprio Moraes coloca em seu despacho que a ABIN foi utilizada para atender interesses do Bolsonaro e, entre eles, proteger a sua família de investigações. E aí uma apuração feita pela jornalista Daniela Lima no G1, né, deu conta de que existe a suspeita, né, de que o senador Flávio Bolsonaro contou com a ajuda da ABIN para se defender no caso das famosas rachadinhas realizadas no seu gabinete. Ele é alvo de investigação por conta dessa prática de rachadinha, e a ABIN, paralela, esse núcleo criminoso formado pelo governo Bolsonaro, teria atuado, né, para ajudá-lo com relação a essas investigações. Além do Flávio, o filho 04, Jair Renan, mais novo, também teria sido favorecido por essa estrutura paralela da ABIN. A ABIN paralela, ela supostamente monitorava pessoas do convívio do Jair Renan e espiava comunicações de um amigo aí do filho do ex-presidente Jair Bolsonaro. Para que exatamente, ainda não se sabe, ou ao menos não veio a público. A Polícia Federal muito provavelmente tenha mais informações sobre isso, está apurando e ainda não divulgou. Mas, a princípio, o que a gente tem de informação mais concreta de como a ABIN foi utilizada para proteger os filhos do Bolsonaro, né, com relação para atender interesses dos filhos do Bolsonaro, para ser mais específico, né, são essas duas aí. Flávio Bolsonaro com relação às investigações da rachadinha e Jair Renan, que tinha amigos próximos monitorados, né? Vale lembrar que o Jair Renan também é alvo de investigação por conta de uma empresa que ele tinha. Enfim, a gente não sabe ainda se a ABIN foi utilizada no âmbito, por exemplo, das investigações que ele foi alvo por conta dessa empresa, que ele tinha um sócio que inclusive rachou com ele em Santa Catarina. Enfim, a gente ainda não sabe se tem alguma relação com isso. Mas o que se sabe é que dos filhos do Bolsonaro, pelo menos 2 deles foram beneficiados por essa estrutura paralela, e são eles, Jair Renan e Flávio Bolsonaro, Yara e Miguel. Diga, Miguel. Não, é porque a gente está aqui no programa, a gente fica conversando paralelamente, né? O paralelo também é nosso aqui, sobre uma reportagem também que saiu agora na Fórum, que eu ia pedir para o Ivan também comentar, que é sobre essa infiltração na BIM até hoje, né? Que a operação também suspeita que o Ramagem vem recebendo informações até hoje. A gente até comentou por alto aqui, né? A própria mensagem do Bolsonaro ontem é meio que entregar o jogo, né? Parece que ele sabia, ele fala, né? Prepare-se para tempos difíceis. Veio um dia seguinte, tempos difíceis, que é a operação para cima que respinga nele, Bolsonaro, nos filhos dele. Então, vou pedir só para o Ivan comentar mais essa notícia aí, por favor. Eu já coloquei essa notícia, tá, gente? Quentinha aqui no chat. Sim, eu acho até, inclusive, Miguel, interessante a gente comentar, porque faz um link, de alguma maneira, com aquilo que você estava falando do tic-tac para o general Heleno, né? Porque a gente se lembra aqui que quando Lula assume em janeiro de 2023, né, boa parte da responsabilidade por não ter agido com relação à tentativa de golpe foi do GSI, que era comandado pelo Heleno e que ficou com vários remanescentes ali quando Lula assumiu, e depois ele teve que fazer uma limpeza geral, né? E o que a gente está observando agora é que isso está acontecendo também na ABIN, né? Um ano após o início do governo Lula, mais de um ano após o início do governo Lula, supostamente a ABIN ainda contava com pessoas, com servidores,
que estavam repassando informações sobre essa investigação que o Ramagem é alvo para o próprio Ramagem, né? Segundo a Globo News, né, que apurou essa história, o Ramagem teria recebido em seu gabinete de deputado federal informações exatamente sobre essa investigação, né? Foi encontrado no gabinete do Ramagem um relatório, né, informando sobre essas apurações que chegariam nele, ou seja, ele não foi pego de surpresa, né? O jornalista Otávio Guedes, da Globo News, é quem estava em cima dessa apuração, né? E segundo ele, houve, nessa busca e apreensão no gabinete do deputado Ramagem, a Polícia Federal encontrou, além de celulares e laptops no nome dele, um relatório da ABIN que informava ele passo a passo da investigação. Ou seja, segundo a Polícia Federal, a ABIN do governo Lula, né, ou seja, agentes dentro da ABIN do governo Lula, estavam informando o Ramagem. Então, o Lula agora vai ter esse trabalho, é um baita problema dentro do governo para você limpar, de fato, a agência de inteligência que, como pode ver, estava colaborando com um investigado, tal como aconteceu com o GSI, né, Miguel? A gente estava falando do general Heleno antes e depois da posse do Lula, né? E aí, o GSI e a ABIN, né, no governo Bolsonaro, tem total relação, porque a ABIN estava no bojo do GSI, não está mais, né? Mas ali estava. Então, está tudo conectado e há remanescentes da ABIN do Bolsonaro, como a gente pode ver, ainda no governo Lula.